Thank you so much for this, dear friends, for so many kind words. I'll ask your permission to speak in my own native language, with translation by my dear friend Anka Chernia. Of course, we can speak in English or French for usual talk, but in order to expose some subjects, I prefer my own language for the sake of precision, and in order to be sure that I am understanding what I'm saying. Eu comecei a estudar esse tema da mentalidade revolucionária há muitos anos, com o intuito de encontrar os princípios comuns subentendidos em todas as propostas revolucionárias desde o século XVIII, por baixo de toda a variedade dessas propostas, e inclusive por baixo de suas hostilidades mútuas. Eu fui levado a este estudo porque as obras mais famosas a respeito não me pareciam satisfatórias. Por exemplo, o clássico livro de Crane Brinton, The Anatomy of Revolution, que comparava a Revolução Francesa, a Revolução Russa e a Revolução Americana, que não me pareciam de maneira alguma espécies do mesmo gênero, porque as revoluções da França e da Rússia propunham um novo modelo de sociedade totalmente diferente do que havia antes. Ao passo que a Revolução Americana, conforme eu aprendi no clássico livro de Andrew McLaughlin, A História Constitucional dos Estados Unidos, praticamente não havia inventado nenhuma lei nova. Eles simplesmente sistematizaram e unificaram as leis que já eram vigentes no período colonial. Então, o uso da mesma palavra para designar esses dois fenômenos me parecia enganoso. E no fim eu cheguei a um conceito de revolução que eu acredito que pode ser um passo na unificação da nossa compreensão do fenômeno revolucionário. Eu não vou justificar aqui essa definição, esse conceito, eu vou apenas apresentá-lo, que nós talvez possamos fazer numa outra ocasião, mas eu vou apenas resumir o conceito para podermos passar adiante. Então, eu defino revolução como um projeto de mudança social profunda a ser realizado mediante a concentração do poder numa elite revolucionária. Uma revolução, portanto, se define pela junção desses dois fatores, projeto de mudança profunda e a concentração do poder. No caso da Revolução Americana não havia nenhum dos dois fatores presentes. Eles não pretendiam criar uma sociedade nova, mas conservar direitos antigos, e evitavam por todos os meios possíveis a concentração do poder. Por exemplo, quando o Congresso americano decidiu não legislar sobre a liberdade de imprensa, e quando todos os direitos dos estados que formavam a federação foram respeitados. Isso quer dizer que o termo revolução aplicado à independência americana era apenas uma figura de linguagem. Mas uma vez de posse desse conceito unificador, eu comecei a procurar quais eram os princípios permanentes e constantes do fenômeno revolucionário. E logo descobri que era impossível apreender isso no nível do discurso ideológico ou das propostas políticas concretas, que eram tão imensamente diferentes ao ponto de ir do total internacionalismo ao nacionalismo radical, ou ao ponto de ir de um conceito hierárquico da sociedade para um conceito igualitário. Mas sendo impossível encontrar a unidade do fenômeno revolucionário por essa via, me ocorreu a ideia de tentar investigá-la no nível da lógica revolucionária, da estrutura interna do argumento revolucionário. E aí, até para minha grande surpresa, eu descobri que havia pontos comuns, idênticos em todo o discurso revolucionário. A Revolução Francesa, a Revolução Mexicana, a Revolução Chinesa, a Revolução Russa, a Revolução Cubana, a Revolução Alemã de Hitler. E esses princípios são três. O primeiro eu chamo a inversão do tempo. A experiência normal humana do tempo é de vir de um passado relativamente conhecido para um futuro totalmente desconhecido. Mas a mentalidade revolucionária faz exatamente o contrário. A única coisa de que o revolucionário tem certeza é o futuro. Ele acredita que sabe para onde o mundo vai e, portanto, ele compreende cada momento do seu presente em função da relação que tem com esse futuro. O futuro torna-se, então, a premissa para a compreensão do presente e do passado. E conforme os diferentes movimentos e etapas do processo revolucionário, o passado pode mudar de significado. Então, certos acontecimentos do passado que num determinado momento são considerados propícios e progressistas, num outro momento podem mudar completamente de significado, conforme as mudanças da estratégia e tática revolucionária naquele momento. O segundo princípio do discurso revolucionário é, portanto, em decorrência desse, é a inversão de sujeito e objeto, ou seja, os processos causais não são explicados a partir dos agentes que os produzem, mas da reação que se oferece a eles. A reação
se torna ação e a ação se torna reação. Por exemplo, no caso quando o Vietnã do Norte invade o Vietnã do Sul e os Estados Unidos, atendendo a um tratado que tinha com o governo do Vietnã do Sul, a coisa se torna retroativamente uma invasão americana. E em decorrência desse segundo princípio, nós temos um terceiro, que é a inversão da responsabilidade moral. Um exemplo enormemente significativo disso nos é dado pelo coordenador-geral dos campos de concentração na Alemanha, Heinrich Himmler. Frequentemente ele era visto chorando e perguntando: por que esses malditos judeus me obrigam a fazer tanta violência? Ele se sentia vítima. A mesma reação se observa em Che Guevara. Che Guevara ficava realmente revoltado de que as pessoas o obrigassem a fuzilá-las. Os exemplos dessa inversão são tantos que a única dificuldade é o embarras de choix. Então, esses três princípios, eles são universalmente presentes em todos os discursos revolucionários, por mais diferentes que sejam os seus conceitos. Por exemplo, se o indivíduo concebe o futuro como o reino da igualdade, ou se ele concebe o futuro como o império da raça superior, os princípios lógicos subentendidos na justificação disso são os mesmos. Após ter verificado, então, um grande número de exemplos que me confirmavam a onipresença desses três princípios, eu descobri um livro clássico da psiquiatria, publicado em 1909 pelo psiquiatra francês Paul Sérieux. O livro se chamava Les Folies Raisonnantes, as loucuras raciocinantes, onde ele descrevia um quadro psicótico que ele chamava de delírio de interpretação e que se distinguia das demais formas delirantes por não comportar nenhuma perturbação sensorial. Quer dizer que nesses casos a percepção que o indivíduo tinha dos fatos era correta. Ele não via coisas, ele não tinha alucinações, apenas montava os dados de uma maneira delirante. Isso quer dizer que todos os dados podem ser reais. Quando nós lemos o livro de Karl Marx, ou Mein Kampf, Adolf Hitler, ou os textos de Che Guevara, nós encontramos uma multidão de fatos perfeitamente reais e que só se tornam delirantes porque são interpretados em função de um futuro que é dado como conhecido. Se nós perguntarmos como veio a acontecer essa mudança na percepção do tempo, nós temos que recuar muito na história para as primeiras gerações de cristãos que estavam em dúvida quanto à data do segundo advento. Nos primeiros 2 séculos do cristianismo houve muita discussão a respeito disso, porque evidentemente o segundo advento era tido como uma certeza absoluta, mas não havia nenhuma data prevista. Isso quer dizer que o segundo advento era um término da história e uma passagem do tempo para a eternidade, e não um capítulo do tempo, não um capítulo da história. Ao longo do desenvolvimento da história intelectual do Ocidente, a noção de fim da história foi gradativamente se transformando à medida que se perdia o senso da eternidade e que a história se tornava a dimensão última da realidade. Aí a inversão do tempo estava consolidada. E julgar tudo em função de um futuro imaginário se tornou tão comum e corrente que mesmo pessoas que são contra o movimento revolucionário raciocinam como se conhecessem o futuro. Por exemplo, quando defendemos a democracia liberal e acreditamos que ela é o futuro ideal do mundo. Quando acreditamos nisso realmente, estamos raciocinando como revolucionários, porque de fato nós não sabemos se algum dia a democracia liberal vai imperar no mundo. Aí se introduz uma confusão entre um ideal que é tomado como conhecimento. Esse tipo de raciocínio revolucionário penetrou tão profundamente na cultura ocidental que praticamente todos os julgamentos morais que nós fazemos estão tingidos desse falso sentimento do tempo. Quando nós vemos algum costume bárbaro, sangrento, nós dizemos que ele é medieval ou que ele é um atraso. Como podemos fazer esse julgamento se não conhecemos o futuro? Se não sabemos aonde vamos chegar, como podemos medir a distância que falta? Então, este é uma espécie de raciocínio fantasioso que atribui ao futuro todas as belezas e ao passado todas as feiuras. Porém, o futuro revolucionário tem ainda uma segunda característica. O advento dele é tomado como certo e infalível, mas tal como o segundo advento de Cristo não tem data marcada. A diferença é que o segundo advento de Cristo é decisão de Cristo, ao passo que o futuro revolucionário é pelo menos em parte decisão humana. Isso quer dizer que o revolucionário que acredita conhecer o futuro, mas não sabe quando ele virá, está autorizado a mudar de novo e de novo a sua data conforme se aproxima. Por outro lado, como o futuro é a sede de todas as belezas e de todos os bens, aquele que acredita representá-lo no presente está investido da autoridade de julgar o mundo
E ele, por sua vez, não pode ser julgado, porque o único tribunal perante o qual ele poderia ser julgado é o futuro. Portanto, ele só poderá ser julgado quando chegar esse futuro. Mas como o futuro não tem data marcada, ele não será julgado nunca. Quando nós nos aproximamos 3 meses do futuro, o futuro se desloca para frente 3 meses. Isso quer dizer que a ideia de responsabilidade moral é totalmente abolida da mente do revolucionário. Não que ele se divinize, que ele se acredite em Deus. É uma simples questão de lógica temporal. Ele não pode ser julgado porque não há instrumentos lógicos para isso. Eles são inapreensíveis porque se deslocam sempre para o futuro. E se ele tiver atrás de si toda uma carreira de crimes e horrores, é impossível saber se isso foi bom ou mal, porque o critério de julgamento será o papel que esses fatos tiveram para a construção do futuro. Então, por mais humilde que seja o revolucionário, ele não pode se colocar em julgamento jamais, mesmo que ele queira, porque isso é contraditório com a própria base do discurso revolucionário. Inúmeros fatos da história intelectual do Ocidente contribuíram para isso. Um deles, apenas um que eu vou citar como exemplo, é o que eu chamo paralaxe cognitiva. Eu defino esse fenômeno como o deslocamento entre o eixo de uma construção intelectual e o eixo da experiência real. Esse fenômeno se tornou possível a partir do momento em que se constituíram as universidades europeias, em que a filosofia se tornou uma profissão, com um regulamento, uma hierarquia, um sistema de prestígios e assim por diante. A partir desse momento, o intercâmbio filosófico se torna uma conversa entre papéis sociais e não entre pessoas de carne e osso. Num primeiro momento isso não teve consequências devastadoras, porque os filósofos europeus eram todos cristãos e estavam comprometidos a uma certa dose de sinceridade pelo sacramento da confissão. A partir da hora que os filósofos deixam de se confessar, sobra apenas o papel social. Isso quer dizer que o filósofo não é obrigado mais a acreditar no que ele está dizendo. E gradativamente a distinção entre um juízo categórico sobre a realidade e uma mera hipótese vai se tornando inapreensível. Por exemplo, se estudamos a carreira de René Descartes, nós vemos que ele dedicou a maior parte do seu tempo a estudos de ciência natural, mas quando pela primeira vez ele decidiu publicar o seu sistema de cosmologia, ou seja, a sua visão do mundo natural, ele o fez sob a forma de uma obra de ficção, que ele chama de Traité du Monde. Então a pergunta é, se a coisa que você leva mais a sério são as ciências naturais, e você considera a especulação filosófica apenas um complemento, por que você expõe as suas ideias filosóficas sob a forma de tratados explícitos e a sua ciência natural sob forma de ficção? Ainda em René Descartes, quando nós examinamos o seu livro Meditações Metafísicas, Meditações de Filosofia Primeira, nós vemos que ele começa o livro como se fosse uma narrativa de autobiografia interior. É a narrativa de uma experiência que ele diz ter feito realmente. Então ele conta como no início da sua juventude foi pondo em dúvida os ensinamentos que recebia. E quando ele chega à conclusão que ele estava buscando, ou seja, ele estava buscando um fundamento absoluto de todo o conhecimento, e acredita ter encontrado esse fundamento na consciência que o eu tem de si mesmo, ele passa do estilo narrativo para o estilo dedutivo, sem perceber que ele mudou de gênero literário. Ele acredita que ele ainda está contando a sua história, quando na realidade ele está tirando conclusões do conceito do eu filosófico. Então a coisa começa como a história de René Descartes e termina como a estrutura do eu filosófico. Acontece que um não coincide com o outro. Ele diz, por exemplo, que a consciência que o eu tem de si mesmo é absoluta e inquestionável no preciso momento em que ele pensa isso. Acontece que esse pensamento toma forma de uma dedução. Penso, portanto existo. E essa dedução transcorre no tempo. Essa mesma atividade filosofante a que ele está se entregando pressupõe a continuidade do eu no tempo. Portanto, não é a consciência de pensar que constitui o fundamento do conhecimento, mas a continuidade real do eu no tempo, com ou sem consciência de si mesmo. Ou seja, a continuidade do eu no tempo é a condição para que René Descartes empreenda a sua investigação. E a conclusão a que ele chega, o famoso cogito, não pode ser de maneira nenhuma o fundamento primeiro do conhecimento, porque ele é o resultado de uma longa e complexa dedução. Por outro lado, quando René Descartes diz que vai colocar todos os conhecimentos em dúvida, ele diz que isso foi uma experiência real, que ele realmente o fez, e que nós podemos fazer a mesma experiência. Eu tentei fazer a mesma experiência. Cheguei à conclusão que é absolutamente impossível. Porque quando eu tenho uma dúvida, portanto é impossível colocar alguma coisa em dúvida sem afirmar alguma outra coisa.
Então, nós vemos que a famosa dúvida cartesiana é apenas um jogo lógico e não uma experiência real. René Descartes estava totalmente enganado quanto àquilo que ele estava fazendo. Ele estava fazendo uma dedução lógica, acreditando que ele estava contando a sua história verdadeira. É isso que eu denomino a paralaxe cognitiva. Exemplos da paralaxe cognitiva são tão abundantes a partir desta época que raramente encontramos algum filósofo moderno que não esteja afetado dela de alguma maneira. Eu vou dar outro exemplo extremo, que é quando Karl Marx diz que somente o proletariado pode ter uma visão objetiva do processo histórico, porque todas as classes anteriores viviam da exploração de outras classes e tinham que lançar ante os próprios olhos um vestido ideológico para não ver o que estavam fazendo, ao passo que o proletariado, que não explora ninguém, está livre para enxergar a realidade como ela é. Bem, supondo-se que as coisas sejam assim, evidentemente, o primeiro pensador a perceber a realidade do processo histórico teria de ser um proletário. E Karl Marx não apenas não era um proletário, como jamais tinha visto um no instante em que escreveu isso. Eu não li a obra inteira de Karl Marx, mas quase inteira. E eu procurei algum sinal de que ele tivesse percebido este problema. Mas ele é de uma inocência total. Ele não tem a menor ideia de que há uma contradição entre o conteúdo da sua obra e a existência dela. Ou seja, a obra existe, é porque ela é falsa. Porque se o conteúdo dela fosse verdadeiro, ela não poderia existir. Mas acontece que a existência real de uma obra, como um livro publicado, nunca faz parte do conteúdo da obra. E aí nós temos a paralaxe, o abismo entre a realidade da experiência e o conteúdo da construção teorética. Eu vou lhe dar um outro exemplo, talvez seja pior ainda. Immanuel Kant diz que tudo que nós percebemos do mundo objetivo é um conjunto de estímulos anárquicos e que a nossa mente coloca aquilo em ordem e constitui um mundo. Portanto, nós nunca percebemos as coisas em si mesmas, mas apenas aquilo que nas coisas corresponde à esquemática do nosso conhecimento. Ou seja, nós não conhecemos coisas, conhecemos apenas fenômenos. E fenômeno vem do verbo grego phainestein, que quer dizer aparecer. Conhecemos aparências. Em seguida, Immanuel Kant publica um livro que diz exatamente isso e nos coloca no direito de perguntar: com este livro, você pretende que nós conheçamos a sua filosofia em si mesma ou somente a aparência dela? Quando eu tenho na minha frente um elefante ou um hipopótamo, que são bichos bastante volumosos, eu não posso ver o elefante e o hipopótamo em si mesmos, mas somente a sua aparência fenomênica. Que diz então de uma coisa muito mais sutil e evanescente que é a filosofia de Immanuel Kant. Então, evidentemente, ele não pretende que nós conheçamos a sua filosofia, mas somente a aparência dela. Então, evidentemente são erros lógicos primários e pueris. E nós perguntamos, mas como que pessoas com um treinamento filosófico tão bom podiam cometer esses erros tão bárbaros? É simples. Esses erros não fazem parte do conteúdo da sua filosofia, mas da relação entre essa filosofia e a vida real do filósofo. A relação que, por sua vez, não faz parte do conteúdo. Isso quer dizer que quando nós penetramos nessas filosofias, nós como que entramos num teatro. E não é justo você interromper a representação de Hamlet do Otelo para reclamar do preço do ingresso. O bilhete de entrada não faz parte da peça. Isso quer dizer que gradativamente, ao longo dos séculos, a filosofia foi se transformando num jogo teatral, no qual só se pode discutir o conteúdo interno e jamais apelar à realidade da experiência. Sem este fenômeno da paralaxe cognitiva, que por sua vez não tem nada a ver com a mentalidade revolucionária, a mentalidade revolucionária não seria possível, mas quando aparecem no século XVIII os grandes movimentos ideológicos de massa, a intelectualidade europeia já está viciada em 2 séculos de paralaxe cognitiva. Isso quer dizer que nós não vamos nos livrar da mentalidade revolucionária se não nos livrarmos da paralaxe cognitiva primeiro. Ou seja, o problema não está nas doutrinas filosóficas, mas na verdade ou falsidade do seu conteúdo, mas na nossa relação real com esse conteúdo. Quando as pessoas me perguntam qual é a maneira de conhecer a verdade, eu sempre respondo o seguinte: você não encontra a verdade porque você quer verdades grandes e universais, e essas são muito difíceis. Por que você não começa com as pequenas verdades que você já conhece? Por exemplo, uma vez apareceu um vaso quebrado em cima da mesa da cozinha, e a minha mulher perguntou para um dos nossos meninos: quem quebrou isso? E ele disse: foi o meu irmão e um outro. E ela perguntou: que outro? E ele disse: eu não quero citar nomes. Isso foi evidentemente uma brincadeira dele. Mas isso quer dizer que ele conhecia a história, né? O filósofo italiano Gian Battista Vico dizia que nós só conhecemos perfeitamente aquilo que nós mesmos fizemos.
porque somos o sujeito criador. Não há, por trás das nossas ações não há uma outra causa, ou seja, nós não somos apenas um elo numa cadeia causal, mas nós somos origem e fonte de certas cadeias causais, que ninguém conhece melhor do que nós. E essas observações me levaram ao conceito da testemunha solitária. Não há nenhum ato mais desprovido de testemunhas externas do que o ato de conhecer alguma coisa. Quando você tem uma percepção, uma recordação, ou um sentimento, é você o único que sabe disso. Tudo o que nós conhecemos no mundo depende de testemunhas solitárias. Isso, inclusive, na pesquisa científica mais exata. Por exemplo, quando desejamos proceder a certas observações científicas e precisamos de um equipamento para isso. Nós precisamos treinar pessoas para que lidem com esse equipamento. E o treinamento não depende somente de um manual de instruções. O técnico tem que desenvolver uma experiência pessoal com aquele equipamento. E todo o testemunho que fundamenta as conclusões da experiência científica depende do testemunho solitário do técnico que manobra o equipamento. Isso quer dizer que cada um de nós tem uma relação pessoal muito estreita com a verdade. Mas frequentemente damos menos valor ao conhecimento da verdade do que à sua transmissão. Quando nós perguntamos a nós mesmos o que nós sabemos a respeito da nossa vida, daquilo que você fez, daquilo que você pensou, daquilo que você sentiu, etc., você vê que você sabe tanta coisa que uma vida não seria suficiente para contar tudo. A pergunta é, por que a filosofia não valoriza este conhecimento que nós já temos e valoriza tanto a transmissão e o consenso? E aí, nesse momento, nós voltamos a Santo Agostinho, que estabelece a confissão como método filosófico fundamental. E quando lemos isso em Santo Agostinho, nós vemos que Sócrates já tinha descoberto a mesma coisa, porque ele sempre apelava ao testemunho pessoal do seu tempo. A partir do momento em que a filosofia se constitui como profissão, o testemunho pessoal está abolido. E daí para dentro a filosofia se transforma num jogo de buscar a verdade, ignorando ao mesmo tempo as verdades que nós já conhecemos. E isso é evidentemente um empreendimento impossível. Isso quer dizer que a filosofia moderna se transformou numa espécie de teatro do absurdo. E dentro do teatro do absurdo, a mentalidade revolucionária é uma possibilidade bem viável. Então, tal é a situação em que nós nos encontramos hoje, quando nós vemos as consequências devastadoras da disseminação da mentalidade revolucionária. E às vezes queremos nos livrar desse pesadelo, mas sem fazer a nossa parte, que é voltar à sinceridade da confissão e eliminar esse mito da verdade consensual. Não há verdade consensual, só há verdade direta, conhecida por seres humanos concretos e confessada. A força da sinceridade no confronto não só com a mentalidade revolucionária, com todo e qualquer sistema de mentiras e lendas que pretenda nos dominar, é uma força incalculável. Quando você apela, vamos dizer, ao seu próprio testemunho, é muito difícil você se enganar, porque você sabe quem você é e você sabe o que você fez. Para os outros, nós podemos dizer, como o meu menino, não quero citar nomes, mas para eu fugir de citar um nome, é preciso que eu conheça esse nome. O ato mesmo de mentir supõe um conhecimento sincero interno. E é esse conhecimento que nós temos que voltar e voltar e voltar para a análise não só do movimento revolucionário, mas de todo o sistema organizado de mentiras. É isso. Muito obrigado. Muitos movimentos que são chamados reacionários são de fato revolucionários, porque propõem uma nova sociedade apenas com um modelo contrário ao de uma outra revolução. Por exemplo, o Império Universal da Raça Superior é um ideal revolucionário tanto quanto o Reino Universal da Igualdade. Então eu diria que um verdadeiro reacionário é aquele que interfere numa situação política apenas para bloquear uma transformação indesejável, sem trazer um projeto novo de sociedade em oposição àquele que ele está combatendo. Por exemplo, eu acredito que o general Francisco Franco foi um verdadeiro reacionário. Ele não tinha nenhuma concepção completa da sociedade. Ele se limitou a se opor a uma situação determinada. Do mesmo modo, o general Augusto Pinochet não tinha nenhum projeto de sociedade. Isso quer dizer que as tiranias reacionárias, por definição, têm um prazo de validade marcado, ao passo que as tiranias revolucionárias pretendem continuar até o fim dos tempos. É claro que o uso da palavra revolução às vezes vem envolvido numa aura de prestígio, de tal modo que o revolucionário atribui o termo de revolução somente ao seu próprio movimento, chamando o inimigo de reacionário, quando em grande parte esses inimigos são de fato
revolucionários de outra revolução. Então, é claro que também podemos ter um projeto futuro de sociedade, alguma utopia, algum sonho, mas ela não será revolucionária se ela não implicar a concentração do poder, porque um elemento essencial da revolução é que o próprio revolucionário comande o processo. Vocês já viram algum militante comunista que lhes diga assim: nós vamos fazer a revolução e quando ela estiver pronta, eu vou para casa e vou me tornar de novo um cidadão comum? Não tem nenhum. Todos querem estar na nomenclatura, então não haverá cidadãos, apenas governantes. Então, isso mostra que o controle do processo é essencial à ideia revolucionária e, portanto, implica a concentração do poder. Agora, há uma segunda coisa que eu desejaria responder, agradecendo ao nosso caro amigo Silvaniano por ter chamado a atenção para o aspecto diabólico da revolução, que é algo que de fato eu não mencionei na primeira parte. Mas o diabolismo das revoluções é uma consequência absolutamente inevitável da lógica revolucionária. Por quê? Se o revolucionário só pode ser julgado no tribunal do futuro, isso quer dizer que ele não pode ser julgado nunca. Ao passo que a relação normal do ser humano com o tempo é saber que o tempo é apenas uma fração da eternidade. Se nós perguntamos onde e quando será o juízo final, nós sabemos que ele se dará com a abolição do tempo e não num determinado capítulo do tempo. Isso quer dizer que para nós a eternidade não está no futuro, está agora mesmo. Nós estamos em julgamento permanente perante o tribunal da nossa consciência e perante o tribunal de Deus. Se vocês lerem os romances do grande escritor francês Georges Bernanos, vocês verão que cada uma das histórias dele se passa simultaneamente em dois planos: no plano da temporalidade terrestre e simultaneamente na eternidade. Ou seja, o julgamento não é depois, o julgamento é no eterno presente, e esse eterno presente para o revolucionário não existe, existe somente o futuro. Isso quer dizer que é impossível o revolucionário julgar seus próprios atos, mesmo que ele seja pessoalmente o indivíduo mais humilde do mundo. Ele não pode comparecer perante o tribunal, porque o tribunal foge para a frente à medida que o tempo passa. Então, isso quer dizer que para ele realmente tudo é permitido, porque não há possibilidade de julgamento. Muito bem. Então, feita esta ressalva de que muitos movimentos de direita são de fato revolucionários, e que direita e esquerda não é a mesma coisa que revolucionário e não revolucionário, nós podemos dizer que só é uma direita digna do nome aquela que se oponha radicalmente a qualquer proposta revolucionária, mesmo a sua própria. Vou lhe dar um exemplo. Quando nós falamos, por exemplo, dos neocons, existe um forte elemento revolucionário, porque formam a ideia de um mundo submetido às regras da democracia americana e julgam toda a história passada como uma longa preparação desse futuro. Então, isso quer dizer que para serem perfeitos revolucionários só falta o segundo elemento, que é a concentração do poder. Mas quando se entra numa situação de guerra, a concentração do poder, que não estava nos seus planos originários, se torna inevitável. Então temos aí todos os elementos de uma revolução. Então, vamos dizer que nós só podemos chamar de conservador aquele que legitima as suas ações em função da experiência do passado e não de uma imagem do futuro. Então, nesse sentido, a direita age em nome da autoridade do passado e a esquerda em nome da autoridade hipotética do futuro. Acredito que essa é a única definição viável. A maçonaria é uma entidade extremamente variada e em permanente conflito consigo mesma. Quando você está numa sociedade secreta, por definição, uma loja não sabe o que a outra está fazendo. Então, é uma ilusão imaginar que a maçonaria pode conduzir qualquer processo histórico. O que pode acontecer é de outras entidades secretas penetrar na maçonaria e a usarem como instrumento. E a maçonaria é notavelmente indefesa contra isso. O exemplo clássico é o famoso livro de John Robinson, Proofs of a Conspiracy. Que é um livro do tempo de George Washington, onde ele mostra que várias lojas maçônicas tinham sido invadidas por elementos da seita dos Illuminati e estavam controlando a maçonaria. Isso quer dizer que é difícil nós vermos a maçonaria como um sujeito agente do processo, mas como um terreno muito propício para a germinação das ideias revolucionárias. Outra coisa totalmente diversa é o grupo Bilderberg, que não apenas é uma organização revolucionária, mas é a mais ambiciosa que já existiu no Ocidente e que conseguiu criar uma concentração de poder como jamais existiu no mundo. Por exemplo, se você pegar todas as grandes empresas de mídia da Europa, dos Estados Unidos, todas pertencem a membros do grupo Bilderberg. O que significa que a possibilidade da mentira total
que até um tempo atrás era mítica, se tornou uma realidade perfeitamente viável. Ou seja, é um nível de controle da opinião pública que nem mesmo Stalin conseguiu. Então, evidentemente, esse é um processo revolucionário, nós estamos dentro dele, e que só não conquistou um domínio total, porque ele concorre com 2 outros projetos, que são o projeto russo-chinês e o projeto islâmico. Esses 3 projetos têm origens independentes, têm sua própria história e não se confundem de maneira alguma. Mas eles têm no mundo atual várias zonas de intersecção, onde às vezes estão em competição, às vezes em colaboração, tornando o panorama total muito difícil de descrever, sobretudo pelo grau enorme de segredo e de mentira que existe em tudo isso. Por exemplo, o projeto islâmico não pode ser compreendido de maneira alguma sem levar em consideração um tipo de entidade ou de organização que se chama Tariqa. Tariqa é uma sociedade secreta, sociedade iniciática islâmica. O mundo islâmico está repleto de tariqas. O plural da palavra árabe é turuk, mas eu vou usar tariqas para simplificar. Se você entra numa mesquita e tem 500 homens, 490 pertencem a alguma tariqa. A relação entre o discípulo e o mestre na tariqa é uma relação de obediência total e inquestionável. Quando você entra numa tariqa, você não pode pedir para sair. Isso quer dizer que por baixo das autoridades governamentais, você tem uma outra rede de autoridades que, embora raramente interfiram diretamente na política, são os responsáveis pelo plano de expansão islâmica a longuíssimo prazo. Eu tentei uns anos atrás mapear o mundo das taricas. Cheguei à conclusão que é impossível. Seria preciso passar a vida num país islâmico e penetrar profundamente nesse reino de segredos e sombras. Você já viu algum comentarista político mencionar isso? Isso quer dizer que a totalidade do que se escreve na mídia ocidental sobre o mundo islâmico é bobagem. Eu vou lhe dar um outro detalhe. O príncipe Charles da Inglaterra é membro de uma tarica. Isso quer dizer que tudo o que ele faz ou diz vem sob a autoridade de um sheikh. Eu digo isso porque eu conheci esse sheikh. Eu não posso provar o que eu estou dizendo, porque eu sou testemunha solitária, eu vi o fato. Você pode acreditar no que eu estou dizendo ou não, mas por enquanto, praticamente todos os dados que nós temos sobre taricas são dessa natureza. São testemunhos pessoais, sem outra prova senão os próprios testemunhos. Se nós nos perguntarmos qual é a relação entre o projeto islâmico e o globalismo ocidental do Bilderberg, nós vemos que é uma relação ambígua, difícil de descrever, porque alguns dos membros do grupo Bilderberg são também membros de Tariqa. Isso só para lhe dar uma ideia do quanto falta nós sabermos para podermos compreender a verdadeira situação da disputa de poder no mundo. Alguns dados apareceram durante este meu debate com Alexander Dugin. E, por exemplo, se tornou claro que este projeto que ele e Vladimir Putin chamam de Império Eurasiano é exatamente o mesmo projeto expansionista de Stalin, concebido nos anos 50, e que está sendo posto em execução exatamente pelo mesmo grupo de pessoas, isto é, a boa e velha KGB, mas agora com um discurso ideológico totalmente diferente. E agora, então, é um discurso patriótico, com um véu de pretextos religiosos, nos quais eles não acreditam absolutamente, mas que podem enganar muita gente. Por exemplo, Vladimir Putin e Alexander Dugin, ambos fazem questão de proclamar que são cristãos ortodoxos. Só que, procurando nos livros de Alexander Dugin, a noção do que ele chama Santa Rússia, ele diz claramente que a Rússia já era santa antes do advento do cristianismo, porque assim tinha sido determinado por cultos xamânicos anteriores. Isso quer dizer que o nacionalismo russo está acima do cristianismo. Nenhum cristão diria isso jamais. Então, mas essas coisas dão muito trabalho para a gente descobrir. Ler os livros de Alexander Dugin é um sofrimento indescritível, porque existem 2 técnicas de mentira. Uma é você dizer verdades normalmente e colocar uma mentira aqui e outra ali, bem sutil e bem disfarçada. A outra técnica é da mentira compacta, onde num único parágrafo de 10 linhas há 30 mentiras, de modo que para você desmentir aquele parágrafo você precisa escrever 30 páginas. E os livros do Dugin são assim, quer dizer que há uma dificuldade, por assim dizer, física de desmentir. Dá um trabalho miserável. E note bem que no Ocidente tem muito pouca gente estudando isso.
Eu me lembro que no meu país eu fui o primeiro comentarista de imprensa a mencionar a pessoa de Alexandre. E então um grupo de estudantes decidiu montar um debate e aí que eu fui estudar mais profundamente o assunto. E eu descobri que o Império Eurasiano já é praticamente uma realidade e que existem muitos serviços secretos de países ocidentais que estão profundamente comprometidos com o projeto europeu. Então, tudo isso é um mundo de sombras, um mundo de segredos. E o trabalho que ainda resta fazer para tornar isso claro é imenso. O que eu posso fazer é pedir socorro a vocês. Vamos estudar esse material todo e vamos tentar compreender o que essa gente está tentando fazer. Para mim, todo este fato do Império Eurasiano se enquadra na profecia de Fátima, quando Nossa Senhora diz que os erros da Rússia vão se espalhar pelo mundo. Ela não se referiu especificamente ao comunismo, mas genericamente a erros da Rússia. Ou seja, depois do comunismo pode vir alguma coisa ainda pior. Por outro lado, os planos islâmicos também estão encobertos sob camadas e camadas de segredos e mentiras. E os nossos belos comentaristas políticos, que julgam tudo a partir da aparência visível, estão entendendo esse processo de islamização da Europa apenas como um processo de invasão quantitativa, por assim dizer. Quando a invasão começou na esfera da elite, através das taricas, pelo menos na década de 20. Então, vamos responder a primeira questão da Revolução Árabe. As revoluções estão sendo preparadas há mais de 50 anos. Essa organização, que se chama Fraternidade Islâmica, segue os ensinamentos de uma espécie de teólogo da libertação chamado Said Qutb. E a obra fundamental que inspira esse movimento é o imenso comentário corânico feito por Said Qutb, que interpreta versículo por versículo, dando um sentido de ativismo político a cada um deles. No caso da teologia da libertação ocidental, nós podemos dizer que ela é herética e que ela é um desvio da tradição. Mas nós não podemos dizer a mesma coisa da teologia de Said Qutb, porque ela é uma interpretação teológica perfeitamente viável. Ela não pode pretender ser a única interpretação possível, mas não há meio de impugná-la por completo. Então, ele escreveu esse comentário em 30 volumes, chamado A Sombra do Corão. Existe uma tradução inglesa completa. Um dos preceitos fundamentais é um versículo corânico que diz: tirano é aquele que permite o que Deus proíbe, ou proíbe o que Deus, ou permite o que Deus proíbe. Ou permite o que Deus proíbe, ou proíbe o que Deus permite. Mas a palavra Deus não é bem adequada, porque Allah não quer dizer Deus. Allah tem um artigo antes. Allah significa a divindade. Allah não é uma pessoa, como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É uma noção abstrata e inatingível. Nos templos islâmicos, correspondente ao altar, é um espaço vazio cavado na parede, para aludir, vamos dizer, a uma espécie de ausência que é ao mesmo tempo uma presença universal. Da definição de tirano, como está no Corão, Said Qutb deduz muito corretamente que todo governante não islâmico é um tirano e que, portanto, segundo ele, a primeira obrigação de todo muçulmano que vive num país não islâmico é derrubar o governo, só sendo dispensado desfazê-lo se a coisa for impossível. Isso quer dizer que todo país islâmico, governado por um governo leigo, ou não expressamente comprometido com a fraternidade islâmica, está condenado desde 1930. A fraternidade islâmica é a mais poderosa organização política do Islã e praticamente é a única entidade que tem o monopólio da formação dos militantes em todo o mundo. Qualquer novo convertido ao Islã recebe imediatamente a oferta de passar 6 meses no Paquistão para adquirir sua formação de militante, com tudo pago pela fraternidade islâmica. E note, esses não são terroristas. Do total de militantes, aqueles que vão se dedicar à atividade terrorista são uma fração mínima. Mas sem este fundo de militância espalhada por todo quanto é lado, o terrorismo seria impotente. Lenin já definiu o terrorismo como propaganda armada, cujo objetivo é fortalecer a propaganda desarmada. Usualmente, na mídia ocidental, se fala muito da distinção entre muçulmanos radicais e muçulmanos moderados, mas moderado e radical são noções quantitativas e não substanciais. Todo e qualquer militante islâmico ligado de algum modo à fraternidade islâmica, ele pode ser radical ou moderado, trocando de posição muitas vezes na sua vida conforme a função que ele tem. Na prática é impossível distinguir quem é moderado e quem é radical, porque não se trata de correntes ideológicas distintas, mas de funções diferentes dentro de um mesmo esquema estratégico. No Ocidente, nós estamos acostumados a pensar em termos de liberdade religiosa, mas a questão é que em árabe não existe sequer uma palavra que signifique religião. A palavra que se usa é din,
E din quer dizer uma lei universal obrigatória para toda a humanidade. Isso quer dizer que o Islã não é uma religião. O Islã é um Estado universal. Isso quer dizer que onde quer que o Islã se instale, você tem um Estado dentro do Estado. Não há como escapar dessa situação. Os primeiros a cair, evidentemente, são aqueles países de origem islâmica que, por influência ocidental, têm um Estado laico. Esse Estado não pode, por definição, não pode durar. E nós estamos vendo a queda de todos eles. Ou seja, a fraternidade islâmica está primeiro terminando de tomar posse do seu próprio território para preparar e fortalecer a expansão mundial. Então, acho que isso responde, né? Aqui, quando os jovens inicialmente contaminados pela esquerda, o que é que devemos fazer? Eu creio que eles não podem ser ajudados diretamente, porque eles não querem a nossa ajuda. Ao contrário, nos consideram ou inimigos, mas há algo que nós podemos fazer indiretamente. Ninguém entra na esquerda por verdadeira adesão a uma doutrina. A maior parte sequer conhece a doutrina. Essa adesão se dá através da identificação do indivíduo com um grupo condensado na pessoa de um líder ou um grupo. Se você destruir a imagem do guru, o grupo se dispersa. Então, essa é a técnica que eu chamo a militância da desmoralização. Não se trata de uma luta de ideias, confronto de doutrinas. Se trata de cortar a cabeça dos ídolos, desmascarando-os impiedosamente e mostrando, perante a sua própria militância, que eles são fracos, porque nenhuma massa segue um líder fraco. Eu já tentei esse método no Brasil e sempre funcionou. Muito bem, o que mais aqui? O anarquista, qual é a posição do anarquista no movimento revolucionário? Ora, o anarquismo é uma contradição viva, porque ao mesmo tempo ele deseja a dissolução de todos os poderes, mas ao mesmo tempo ele pratica a forma mais extrema do poder, que é o poder de matar. Isso quer dizer, se o indivíduo tem a ideia de uma sociedade futura sem governo, mas ele ao mesmo tempo está concentrando nas suas mãos o poder de matar, é evidentemente um movimento revolucionário, por menos que deseje parecê-lo. Bom, esse código politicamente correto é apenas uma aplicação mais recente do preceito de domínio do vocabulário, que na verdade é muito antigo no movimento revolucionário. Desde os anos 20, os intelectuais comunistas receberam a instrução de se infiltrar em todas as redações de dicionários, dando a todas as palavras a conotação que fosse mais propícia ao movimento. Se você pega alguns dos melhores dicionários do mundo, você vai ver que o vocabulário já está modelado assim desde há muito tempo. Depois de muitas décadas dessa prática, os elementos mais vistosos da linguagem se condensaram no código politicamente correto, mas um domínio difuso da linguagem já vinha desde muito antes. Agora, a importância da investigação dos crimes é uma importância imensa, desmesurada. E por que isso não aconteceu? Porque nos últimos 20 anos da história da União Soviética, a elite financeira ocidental suprimiu todo o apoio aos dissidentes e transferiu o apoio para os comunistas reformistas, que eram gente da KGB. Então essa elite é totalmente cúmplice dos comunistas. Por exemplo, você sabe quem inventou a ideia da perestroika? Foi Laurent Beria, nos anos 40, onde ele dizia: não podemos ficar isolados, temos de penetrar no Ocidente. E antes disso, o indivíduo que era o conselheiro financeiro de Lenin, o nome me escapa agora, já dizia: a melhor maneira de vencer os capitalistas é nós mesmos nos tornarmos capitalistas. Isto, quando o indivíduo disse em 1915, era apenas uma ideia, mas hoje é uma realidade. Os homens da KGB estão espalhados pelo mundo como capitalistas e empresários legalmente constituídos, e não há meio sequer controlarmos quem é quem, porque você tem três entidades misturadas: a KGB, a oligarquia e a máfia. Provavelmente quem pertence a um pertence também às outras duas, mas nós não temos dados concretos a respeito de cada um dos personagens. Então, isso quer dizer que a recusa de investigar os crimes dos comunistas veio do fato de que os governos das elites ocidentais foram cúmplices da perestroika, ou seja, cúmplices da disseminação da ação da KGB no mundo. Então, nada podemos esperar dessa elite. Mas isso não quer dizer que nós não possamos fazer nada. Nós podemos não só investigar e provar esses crimes, mas nós podemos processar essa gente. Já que os governos não quiseram montar um tribunal de Nuremberg, nós podemos montar vários, como já tem um funcionando no Camboja, que é o único país do mundo
mundo que montou um processo contra a sua alta militância comunista. Você vê que nenhuma notícia sobre isso sai na grande mídia internacional, porque a grande mídia pertence aos mesmos indivíduos que ajudaram a fazer a perestroika. Então você vê que a convivência entre os três grandes esquemas de poder está cheia de zonas de interseção e colaboração. E o estudo disso mal começou. Bem, há uma diferença entre essas Revolução Romena, Revolução Europeia, nós temos que entender. Esse processo não se identifica inteiramente com a perestroika. A perestroika deu início a uma série de transformações que puderam e podem ser desenvolvidas em sentidos independentes, e praticamente o futuro de cada uma dessas nações depende disso. Ou seja, nós vamos apenas mudar a nossa fachada, o nosso discurso ideológico, mas continuar fazendo a mesma coisa, ou nós vamos aproveitar a oportunidade e sair completamente fora dessa rede de compromissos criminosos? Essa pergunta não tem resposta ainda. Isso ainda está para ser decidido, ainda estamos decidindo isso. Não é de maneira alguma. Isso é um movimento reativo, ou seja, as iniciativas nacionais, os países que se desmembraram do mundo soviético e que querem romper totalmente com o seu passado comunista, não são movimentos revolucionários. Eles não têm um modelo de sociedade, mas podem ser contaminados por isso. A partir do momento em que as propostas positivas para uma sociedade melhor começam a predominar sobre o desejo de se livrar do comunismo, nós estamos nos livrando de uma revolução para cair em outra. A coisa mais importante, creio eu, no combate ao movimento revolucionário é rejeitar 100% a ideia da revolução, inclusive a nossa própria revolução. É preciso renunciar à ideia de moldar a sociedade. É preciso reconhecer que nenhum ser humano ou grupo de seres humanos pode criar uma sociedade, que é uma ideia autocontraditoria. Moldar a sociedade é tirar da geração seguinte a liberdade de escolha. Não há expressão que me horrorize mais do que a expressão construir um mundo melhor. Tudo que nós podemos fazer é reagir no presente, a situação presente, sem nenhuma presunção de resolver todos os problemas antecipadamente. Muito bem. Porque o mercado livre se autodestrói? Sim, é um mecanismo muito simples. Algumas pessoas e grupos se tornam tão imensamente ricos com a economia de mercado que chega a um ponto em que elas já não podem mais se submeter às leis do mercado. Elas se constituem em sistemas dinásticos, onde você quer assegurar antecipadamente aos seus dependentes um poder igual ou maior do que aquele que você tem. Ninguém pode fazer isso. Oligarca, sim. Ninguém pode fazer isso pelos meios do livre mercado. Isso tem que ser feito através do controle estatal. Então, eles se transformam de capitalistas naquilo que eu chamo metacapitalistas. São pessoas que já foram capitalistas, mas que agora são uma oligarquia ou dentro do Estado ou em parceria com o Estado. Então, quem destrói o capitalismo não são os proletários, são os capitalistas mais ricos. Eu desejaria parar por aqui. Eu cheguei no meu limite. Quanto à expressão imanentização do escape, foi usada por Éric Voegelin para descrever exatamente a mesma coisa que eu lhes disse como perda da eternidade e transferência do juízo final da eternidade para o futuro, de maneira que a eternidade, em vez de ser o elemento permanente por baixo do tempo, se torna apenas mais um capítulo do tempo. E esse capítulo é necessariamente autoadiável. É exatamente o mesmo conceito. Só que há uma diferença aqui. Voegelin está analisando isso, o conteúdo dos discursos ideológicos. E ele mostra que esse elemento está mais ou menos presente aqui e ali. Ao passo que o meu interesse foi mais nos elementos estruturais da lógica revolucionária, e não no mundo simbólico, ideológico.